Em nome de Jesus, que disse: Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é o texto que quero basear, especialmente capítulo 1, versículo 18 de Apocalipse. Temos as chaves que tem a chave da morte e do inferno, Jesus. E aí eu quero pegar essa palavra chaves. E antes de ir para ele, eu fiquei aqui tentado a compartilhar, porque o pessoal dos departamentos, quando eu ando para lá e para cá, sempre mexe com as minhas chaves, É um chaveiro de fundamento, cá para nós. E ele tem aqui alguns que brincam que até é uma soqueira, Quando eu saio caminhando, o pastor está com uma soqueira, mas na verdade é um chaveiro, que é legal esse chaveiro aqui. Um menino da instrução de confirmandos, o João Vitor, o guri do Marco da Neiva, ele viu assim e disse: pastor, meu pai trabalha numa ferragem, eu vou trazer para ti um chaveiro, que daí as chaves ficam separadas. Eu tenho usado assim, Me sinto meio carcereiro caminhando assim, com a chave na mão, mas são tantas portas por aí, a gente tem acesso. Deixando então as minhas chaves de lado, colocando as chaves aí, esse baita molho de lado, eu quero falar também destas chaves que aqui estão no plural. Não fala de uma chave, fala das chaves. E aí é interessante assim que Jesus, olhando para as Escrituras, Apocalipse diz que tem as chaves da morte e do inferno. E nós bem sabemos que ele disse dar-te aí as chaves do reino dos céus. Então ele tem as chaves. E eu gostaria aqui de explicar rapidamente. Eu peguei Apocalipse 1:18 e ao ler João, lá que eu li, aliás, hoje eu fiz uma leitura longa, demorou mais tempo as leituras, começou dizendo, portas trancadas. Não sei se ele estava usando algo com uma chave, estava trancada as portas, e Jesus apareceu. Os apóstolos, por pregarem o nome de Jesus, o que aconteceu com eles? Foram levados para prisão, Atos 5, quem está acompanhando, quem sabe, posteriormente o sermão separado, nós lemos Atos 5, tem a ver com chaves também. Estava fechado, estava trancado. E aí, cheguei lá no livro de Apocalipse, com essa outra leitura, tem a chave. Poxa, eu vou ficar por aqui. Mas não só por isso, saindo desse contexto das leituras, é inevitável olhar para as notícias e os contextos quando se fala muito agora da morte, da cerimônia de despedida do Papa da Igreja Romana, o Papa Francisco. E vocês sabem que logo depois da morte de um Papa, nos costumes da Igreja Romana, o que começa? Algo que se chama conclave. Já ouviram essa palavra? Pois conclave, clave é chave, em latim, com as chaves. Eu pensei, mas então vou ter que ir para o lado das chaves, Claro que a palavra conclave, ela está ligada a uma sala fechada, porque os cardeais se reúnem para a escolha num ambiente fechado. Aí tem o nome de conclave, nesse sentido de fechado. Mas está lá a chave. Curiosamente, se vocês forem observar dentro da arquitetura, dentro das esculturas, quando se mostra Pedro, dentro da realidade romana, mostra ele segurando uma chave. Só que as chaves ali têm um sentido, enquanto a chave bíblica é entregue para a igreja. Aliás, dá um cliquezinho aqui, deixa eu ver se eu deixei. Olha aqui, esse é um dos nossos vitrôs. As chaves. Que chaves são essas? Elas estão baseadas num dos versículos que nós lemos, que diz que Jesus soprou o Espírito Santo e disse: se de alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados, se lhes retiveres, são retidos. Mas em Mateus 16, quando ele entrega esta autoridade, ele fala: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Bom, eu não vou falar hoje, não vai dar tempo, até porque eu fiz uma leitura longa, sobre toda essa questão que envolve a autoridade ou não
vicária ou papal, né? Mas o texto de Mateus 16 é quando Jesus disse: sobre essa pedra edificarei a minha igreja sobre a terra. E aí vem a interpretação de ser a pessoa Pedro, ou de ser a confissão de Pedro, que disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, e olhando o pronome demonstrativo no neutro, aponta para essa frase, e não para a pessoa de Pedro, para a palavra, o verbo eterno, o Criador. E esta autoridade ele entrega para a igreja. E aí voltamos aqui à questão da chave. Nitidamente, claramente, o uso da questão das chaves é o conceito de autoridade. Quem tem a chave tem a autoridade. Autoridade de abrir e fechar. Não é qualquer um que tem a chave da nossa casa. É uma questão de acesso, de poder. Quem pode mexer? Certa vez, conversei com um homem que passou um tempo na prisão e foi libertado, e ele diz contar os dias para ser solto, e diz que um homem era o oficial, não sei se é oficial de justiça ou como se chama, que era aquele que chegava lá para anunciar a soltura. E aí um dia era um, outro dia era outro, e eu disse: eu estou esperando esse cara chegar para ser o meu dia. Porque ele tinha a autoridade de dizer quem seria absolvido depois de pagar a sua pena, quem seria tirado. Essa é a autoridade. E aí quando a gente fala em chave, a gente diz assim: tá, mas para aí, não existe uma chave física assim, que está ali. O que é a chave então? Eu costumo dizer de maneira assim didática que a chave é o perdão. Onde há perdão, a vida, a salvação, a liberdade. Onde não há perdão, há amargor, a prisão. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Logo em seguida diz: se de alguns perdoares os pecados, é óbvio, é o perdão, é o exercício do perdão. E Jesus sopra o Espírito Santo que o moveu na sua obra, e agora ele diz: agora eu instituo a minha igreja, eu edifico a minha igreja sobre a pedra angular, que não é uma pessoa, mas é o próprio verbo eterno. Onde a minha palavra que criou o mundo estiver sendo proclamada, ali está a minha igreja. E a esta igreja eu entrego a autoridade de dar, entregar, proclamar arrependimento para perdão dos pecados. E assim ele vocaciona a igreja cristã. Soprou o Espírito Santo e diz: agora vão vocês, anunciem a minha paz. Se de alguns perdoares os pecados, são perdoados. Se lhes retiveres. E aí a gente lembra, só para vocês ligarem as coisas, quem já estudou, alguns talvez não viram isso, mas quando a gente pega as doutrinas básicas, que a gente chama de catecismo, lá a gente estuda os mandamentos, a gente estuda a parte da confissão de fé, a oração do Pai Nosso, o batismo, a Santa Ceia, e aí chega num sexto ponto. Quem lembra como é que é o nome dele? Ofício das chaves, que é o poder peculiar que Cristo deu à sua igreja na terra, para perdoar os pecados dos pecadores penitentes e retê-los aos impenitentes que não se arrependerem, até que eles se arrependam. E aqui eu trago essa conotação dos textos, né? do jeito que isso estava ali posto nos nossos textos. Vocês podem perceber que os discípulos estavam presos no seu medo, estavam com portas fechadas, trancadas no seu medo, apavorados. Jesus vem e abre as coisas. Paz seja convosco. No livro de Atos, os apóstolos estão presos, eles estão impedidos. Jesus envia o seu anjo e eles são libertados. A palavra não está presa. Vão e anunciem, continuem anunciando, porque é por meio desta palavra, essa palavra, ela tem que estar livre, porque ela tem chave para abrir. Ela tem autoridade do mover do Espírito Santo para
abrir também corações fechados na incredulidade, como estava Tomé, fechado na sua razão limitada, na sua incompreensão, no seu julgamento. Ele olha as coisas, mas eu não entendo, por que eles fazem assim, esses caras estão loucos, eu não entendo essa gente. E então para Tomé, e ele abre, e Tomé diz: Senhor meu e Deus meu, está tudo aberto. E eu quero trazer essa ênfase das chaves, e até mostrei as minhas chaves, que a gente pensa nas nossas portas, que a gente fecha e não volta a abrir, dos nossos rancores, dos nossos medos. E eu quero lhes dizer, Jesus tem as chaves do reino dos céus. Ah, mas eu tenho medo, a morte e os problemas. Calma, Jesus tem a chave da morte também. Isso não é um domínio de um ser do mal. Jesus é o Senhor, é o soberano, é o que tem toda a autoridade. Por isso a palavra recorrente é: cara, não tenha medo, não temas, não tenha medo, não tenha medo. Eu não tinha pensado em dizer isso, que agora eu digo, mas na terça-feira estava visitando a dona Ing e a Krista Schmidt, e a dona Ing contando, ela curiosamente, com 8 anos de idade, voltou para a Europa em 1939. Que momento para voltar para a Europa, né? Aí, inclusive, o pai dela não conseguiu depois, porque explodiu a guerra. E ela contou de descer, escutar os barulhos. E ela disse: a palavra mais importante da Bíblia para mim é: não tenha medo. Não só naquela época, pastor. Fiz um monte de cirurgia, tirando câncer daqui e dali. A palavra sempre voltava para mim: não tenha medo, não temas, porque Jesus tem a chave, tem a autoridade, Ele venceu a morte, Ele é o nosso Senhor. Por isso podemos celebrar sempre uma feliz Páscoa. Amém. Amém.